E a gente abre essa edição falando sobre os gastos das estatais, continua o buraco nas estatais. E olha só essa informação que nos ajuda a entender um pouquinho de como chegamos até essa situação, a esse rombo histórico que as estatais brasileiras estão enfrentando. Olha só essa notícia. Os gastos dos Correios com patrocínio de eventos dispararam na atual gestão durante o governo Lula, liderada pelo presidente Fabiano Silva dos Santos. Saíram de uma média de R$430 mil ao ano de 2019 a 2022, no governo Bolsonaro, para R$34 milhões só em 2024. A estatal enfrenta problemas financeiros e deve ter o seu maior déficit da história nesse ano. Até setembro, eram R$2 bilhões de prejuízo. Dentre os patrocínios registrados em 2024 está o envio de R$600 mil à 36ª Feira Internacional do Livro em Bogotá, na Colômbia. Sim, dinheiro nosso, aqui do Brasil, dinheiro dos Correios, abastecendo Feira Literária na Colômbia. E o Festival Progressista de Música Pop Lollapalooza, em São Paulo, também apareceu entre os eventos que foram irrigados com grana dos Correios. Na justificativa para enviar o dinheiro para um evento no exterior, os Correios disseram que o objetivo era ampliar o alcance e visibilidade da marca. Isso porque a empresa, e mesmo assim a empresa não opera na Colômbia. Mesmo assim, houve essa decisão aí de mandar dinheiro para lá para ampliar a visibilidade dos Correios. Satisfeito com as explicações, ô Nogueira? Claro que não, né, Brown? Em primeiro lugar, eu queria entender, os Correios precisam fazer propaganda? Hein? Sempre tiveram monopólio, distribuição de cartas. Alguém vai dizer, talvez o produto Sedex concorra com empresas privadas, mas, sinceramente, se precisa fazer propaganda, precisa escolher bem os veículos, o público-alvo. Não é na Colômbia que os Correios vão fazer propaganda. Ponto número 1. Ponto número 2. Os Correios voltaram a dar prejuízo no governo Lula. Vale lembrar que no governo Bolsonaro, ainda que estatal, os Correios deram lucro. O que mostra que, se você faz pelo menos uma boa gestão, coloca técnicos para comandar estatais, até estatais dão lucro, né? Agora, o terceiro ponto, Brau, para mim o mais importante é o Brasil perdeu uma enorme oportunidade de privatizar os Correios. Vamos lembrar que em agosto de 2021, a Câmara dos Deputados autorizou a privatização dos Correios e aí o texto foi para o Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentou em cima do projeto e não colocou para votação. Uma pena, porque eu defendo a privatização de todas as estatais justamente para evitar que governos que vêm na sequência possam causar prejuízo. Lembrando que quando você gera prejuízo numa estatal, quem paga a conta somos nós, contribuintes, através de impostos. Ô Diogo, e o questionamento que fica também é se é só má gestão ou pode haver também corrupção, né? Muitos parlamentares da oposição, inclusive, estão levantando essa teoria, falando sobre a possibilidade de que por trás desse dinheiro escorrendo pelo ralo não haja só um problema de gestão, que haja também casos de corrupção que eventualmente não estejam sendo investigados ou combatidos como se deveria pelos órgãos de combate à corrupção. Você acha que essa é uma possibilidade viável? De fato, é uma questão que tem que ser trazida à mesa, Diogo? Claro que tem que ser trazida à mesa, a possibilidade existe, até porque veja que quem está no comando dos Correios é um advogado, um ótimo advogado, renomado, criminalista, mas é um advogado, também com especialização em outras áreas, mas é um advogado. Para administrar uma empresa do tamanho dos Correios, que além de gigantesca, é dos maiores empregadores do Brasil, é uma estatal e sabe-se que aí a coisa é mais difícil ainda, precisa de alguém muitíssimo experiente, talvez funcionário de carreira, qualificado, com certeza de que sabe o que faz, podia ser até um estrangeiro, por mim não teria nenhum problema, mas que conhecesse muito bem. Ele não é da área, só que é da confiança do presidente Lula. Mas isso é justificativa para você colocar para administrar uma empresa como o Correios? Não tem outras maneiras de escolher as pessoas? E acho que aí no meio do caminho pode haver muita corrupção, ele pode nem estar percebendo, pode haver. E tem uma outra coisa que eu acho que está acontecendo com muita intensidade nas estatais que estão dando prejuízo. Esse aumento do emprego, ou pode-se chamar a diminuição do desemprego, grande parte é por gastos do governo. Mas gastos, assim, gastos sem justificativa. Um deles nas estatais, que colocam dinheiro demais no mercado, aí acabam aquecendo a economia, mas de maneira absolutamente artificial. Então a gente tem uma melhora do desemprego num certo momento, mas na sequência virá um desemprego muito maior e já está vindo inflação e aumento do dólar. Vem coisa muito pior por aí.